Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Como já foi destacado em outras oportunidades, espaços para que a gente possa aprender a morrer se tornaram muito restritos. Daí que autores como Maria Júlia Kovacs proponham uma educação para a morte, a busca de uma pedagogia de fato que nos ensine a morrer. Entretanto, essa discussão está muito longe das escolas nos currículos formais que preparam crianças e adultos. De outro lado, a mesma situação acontece em nossas casas, onde esse assunto é sistematicamente vetado pelos nossos familiares. Nesse sentido, cumpriria aos poetas serem a matriz de tradições filosóficas muito importantes que eram discutidas aí no passado, tanto na Idade Média quanto no período da Antiguidade. Dessa forma, talvez a poesia seja um dos últimos redutos artísticos com significativa produção cultural sobre a morte e o morrer, produzindo assim sentidos que podemos nos apropriar para oferecer sentido às nossas próprias vidas. Nos últimos anos, podemos dizer que se consolidaram as representações da morte em seu sentido mais negativo. Assim, estamos no reino dos esqueletos e das aberrações monstruosas, de figurações com corpos em adiantado estado de putrefação, nos perseguindo como zumbis, como acontece em alguns seriados como Walking Dead. Creio que isso, além de exprimir uma certa percepção coletiva sobre a morte, acaba meio que retroalimentando o que nós pensamos a respeito dela. Haveria alternativa a essas imagens tão feias? Vejamos a seguir um belo poema de Manuel Bandeira. Sim, hoje retomamos a poesia como um espaço por excelência para nos preparar sobre a morte. Então, vamos ouvir o que o Manuel Bandeira tem a nos dizer no seu poema O Homem e a Morte. O homem já estava deitado dentro da noite sem cor. Ia adormecendo e nisto a porta um golpe soou. Não era pancada forte, contudo, ele se assustou, pois nela uma qualquer coisa de presságio adivinhou. Levantou-se e junto à porta quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe responde. Eu quem? Torna. A morte sou. Um vulto que bem sabia, pela mente lhe passou, esqueleto armado de foice que a mãe lhe um dia levou. Guardou-se de abrir a porta, antes ao leito voltou, e nele os membros gelados cobriu hirto de pavor. Mas a porta, manso, manso, se foi abrindo e deixou ver uma mulher ou anjo, figura toda banhada de suave luz interior, a luz de quem, nesta vida, tudo viu, tudo perdoou. Olhar inefável, como de quem ao peito o criou, sorriso igual ao da amada que amara com mais amor. Tu és a morte? Pergunta. E o anjo torna: Sim, a morte sou. Venho trazer-te descanso do viver que te humilhou. Mas eu imaginava-te feia,
Pensava em ti com terror. És mesmo a morte, ele insiste. Sim, torna o anjo. A morte sou, mestra que jamais engana. A tua amiga é melhor. E o anjo foi se aproximando. A fronte do homem tocou, com infinita doçura. As magras mãos lhe cerrou. Era o carinho inefável de quem ao peito o criou. Era a doçura da amada que amara com mais amor. Bom, quando nós olhamos o poema, podemos notar que ele parece subdividir-se em duas partes. Com relação à primeira, estamos mais acostumados. A primeira parte do poema fala do pavor provocado pela ideia de morrer e do quanto podemos buscar mecanismos, sejam reais ou imaginários, para fugir o máximo possível da morte e de todas as ideias que são despertadas a respeito dela. Ele não quer abrir a porta ao terrível esqueleto, pelo contrário, refugia-se ao leito como um símbolo que nega a morte e, ao mesmo tempo, parece trazer refúgio e conforto. No entanto, quer queiramos ou não, a morte sempre está presente em nossas vidas. Então, o protagonista do poema é surpreendido ao perceber que a morte não era tão terrível assim. E lá está ela, agora representada por uma doce mulher, um anjo, quase a imagem de uma bela mãe, a trazer conforto, carinho e paz frente a uma vida de dissabores. Bandeira parece resumir com propriedade os extremos dos sentimentos com relação à morte e retoma parte da tradição romântica e simbolista ao apresentá-la como uma mulher. No entanto, não existe um acordo. Na verdade, a morte parece ser as duas coisas ao mesmo tempo. Algo que traz medo pela ideia de dissolução que ela provoca, pelo convite ao desconhecido, mas também algo que não conhecemos a nos furtar de encontrar um dia. Não poderemos nos esconder. Não seria melhor, então, investir nessa segunda imagem? Pensarmos um anjo que proporciona refúgio, mesmo que em certa medida ainda sejamos tomados por um certo medo, que fica então a lição do grande poeta Manuel Bandeira. A morte pode entrar em nossas vidas a qualquer momento, pois lá está ela sorrateira batendo a porta. Quando isso acontecer, não haverá escapatória. A intensidade de sofrimento e dor nesse instante dependerá então de qual imagem cultivamos pela vida. Penso, repenso e não consigo encontrar quase nada que seja mais reconfortante que o abraço da mulher amada. Até o próximo episódio do nosso podcast Thanatos Cast. Tudo de bom e uma boa semana para você.